são coisas para nós refletirmos. Mas enquanto você pensa, nós vamos de mais louvor no programa Razão para Viver, e nós temos mais uma de nossos ouvintes pedindo hino com Amanda Ferrari, Sossegai. Quando fala sossegai, eu, como bom assembleano, já penso logo no hino da harpa, o mestre o mar se revolta. Mas nós poderemos, né? O mestre ali que está na técnica de som poderá procurar, sem lógica ali, e tocar no nosso programa o mestre o mar se revolta. Mas agora nós vamos atendendo a nosso ouvinte e também a todos aqueles que estão na escuta do nosso programa. Nós estaremos ouvindo a Amanda Ferrari, Sossegai. Tua vida que muda a sua história, que sara tuas feridas. Eu sou o farol que conduz você no vento, que acalma a tempestade. Escute o que eu estou dizendo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus cuida de nós, Deus cuida de ti. Queremos agradecer a todos aqueles que estão na audiência do nosso programa. Nemésio, primo, onde é que tu está? Tu está no São Paulo, tu está na Bahia. Nemésio Machado. Deus continue te abençoando, meu amado irmão Josué Pires. Josué, enviando um abraço a todos nós, a todos os ouvintes da Nova Paraíso. Josué, Deus continue te abençoando. Esther Bela, Pastor Francisco Nascimento, a paz do Senhor, meu amado, Deus continue te abençoando. O senhor está passando por Limeira, o senhor passa longe que a gente não vê, o senhor passa assim na carruagem que levou Felipe e a gente não consegue alcançá-lo.
minha primona Noelice Ferreira, que está lá no litoral, sempre desfrutando das benesses da natureza, né? Da praia, bem de frente da casa, que privilégio. Mas eu tenho a certeza que quando bate a saudade, lá da terrinha, lá da Bahia, lá do Presidente Dutra, lá do que? Lá do Riachão, não. Tu não é do Riachão, tu é lá da região, da casa da avó, não é? E eu creio que aí quando bate a saudade, numa praia que resiste, é melhor a Caatinga lá da Bahia. Noelice, Deus continue te abençoando nessa quarentena abençoada que você tem que reinventar a vida. Assim é, deixa eu voltar lá para a tela original, porque deu aqui um tchu, tivemos que reiniciar e eu tinha perdido vocês, mas eu achei que bom, vamos lá caçar vocês do outro lado aqui, os que entraram depois. Eu sou ruim desse trem aqui. Mas a gente vai chegar lá, pronto, reiniciamos. Eu só não queria perder vocês que entraram primeiro. Pastor Francisco, se eu estiver por ali, Limeira, passa aqui para dar pelo menos um oi assim no programa. O senhor fica tão longe, tá certo que a quarentena, ela nos separa. Mas aqui a gente está tudo bem higienizado, ó, tem gel, tem máscara ali do lado de fora, tá tudo nos conforme. Vem aqui participar do programa. Quem mais que está no programa? Júnior Alves, Abraão, cabeleireiro Abraão de Jesus de Libéria, e a de Jardim Graminha, pastor Charles, sua muito digna esposa, esses irmãos abençoados, Jardim Graminha, Regiane e Tatal. Que Jesus nos conceda uma semana cheia de saúde e paz. É verdade, Regiane, sabe, minha irmã, que eu estava aqui pensando, que estão falando de semana cheia, eu estou pensando aqui, que dia é hoje? É segunda, e eu estou perdido na semana, impressão que emendou tudo. Mais do que isso, você sabia que amanhã é dia da gente descansar? Você não acredita, amanhã é feriado e nós obrigatoriamente vamos descansar. A gente já não aguenta mais de descansar, mas é feriado amanhã. Deus abençoe. Sossegai, ok, sossegai. Abraão, Deus abençoe, está mandando uma saudação aqui, Yolanda, Noelice Ferreira, já falei, Júnior Alves, quem mais? Noelice disse que eu falei tudo, é verdade, não tem. Veja bem, o pessoal pensa que eu sou baiano, eu não sou nordestino, eu nasci em São Paulo, mas eu conheço. Alguém fala, não, o senhor tem o sotaque, o senhor tem o jeito. Não. Tenho muito orgulho porque eu sou filho de nordestinos, de baiano. E para mim, lá da terrinha, tudo é maravilhoso, tudo é importante, até o sotaque. Mas sou nascido aqui, mas amo aquele povo e conheço dos costumes. E o baiano que não tem saudade da terra não é baiano. Não é digno de ser chamado baiano. Não pode, é impossível estar ligado à terrinha. Até o irmão Edmar, que é lá, ele é capixaba, mas é da divisa da Bahia. De vez em quando ele vai lá, que ele volta contando a história da infância. Não tem jeito, é saudade da terra. Talvez alguém diz, não, pastor, o senhor é filho, o senhor é baiano. Não sou, eu sou filho. E você já viu o pé de jaca da melancia? Não dá, nunca. O filho de baiano tá certo? Maria Lima, Esther, Deus continue abençoando as suas vidas. Júnior Alves, Deus continue abençoando. Nós vamos de louvor? Vamos então, sossegai? Vamos lá para o hino da harpa. E agora, hein? Mexeu na minha memória, que é 570 e... Não lembro aqui qual o hino da harpa, tá vendo? Fica uma quarentena em casa, esquece os hinos da harpa. Mas vamos, sossegai. O mestre, o mar se revolta. Momento
ai, coisa maravilhosa. Todos os hinos são belos, são maravilhosos, mas esses que são tão antigos, isso mexe com a gente, mexe com a nossa realidade, mexe com tudo. E falar mexe, vamos então na sequência desses tradicionais, eu sou encontra aquele ser da vida, as vagas procelosas são, quantas bênçãos, porque nós só estamos contando o problema atualmente, é só aqui e ali problema, não, vamos contar as bênçãos, vamos, se da vida as vagas procelosas são, e eu aproveito para oferecer esse louvor para a tia Edith, minha tia abençoada, que está na cidade de Uibaí, Uibaí? É o Uibaí, sim. Onde está o Nemésio? Nemésio Machado é um primão abençoado que está aqui me tentando pelo ventre. Ele está dizendo do doce de leite. Nemésio, aquele doce de leite assim esfareladinho, aqui é feito ali, como é que chama ali aquele nome daquele povoado do Riachão? Oh, você está mexendo comigo, né? Eu sou um bom baiano nesse sentido. Não, já fiz uma tapioca pela manhã, sim, só não consegui fazer cuscuz. Nemésio, Deus continue abençoando e diga para a tia Edith que o próximo louvor é para o relevo espiritual de todos vocês que estão na cidade de Uibaí, Bahia, estão a 2.300 quilômetros daqui. Irmão José Carlos é um irmão abençoado, diácono da nossa igreja, lá em Nova Mutum. Irmão José Carlos, que alegria, paz do Senhor. Irmão José Carlos é aquele irmão que eu digo a ele que ele disse que é maranhense, mas parece que ele é piauiense. Eu sei não, ele é do lado de lá e do lado de cá. Parece que é só o rio que separa. Irmão José Carlos, Deus continue abençoando o senhor, toda a sua família, o trabalho abençoado, onde tiveram um louvor, tiveram um culto, né? Um culto doméstico, vou chamar aqui de culto doméstico, lá na residência do pastor Valmir, e eu vi as fotos, abençoadíssimo, Deus continue abençoando. Vamos de louvor, encontrou o louvor? Então esse louvor é para o relevo espiritual da tia Edith, lá em Uibaí, Bahia, e todos aqueles que estão em sintonia e estão nos assistindo no programa Razão para Viver. 11h31, vamos de louvor tradicional, harpa cristã, para todos nós assembleanos. As vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão,
intercederá por ti, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Que maravilha! Esse é até o toque do violão é daquele tempo, e hoje, né? Você vai para o culto, você não tem mais aquela grande orquestra tocando, né? Nesse período de quarentena, é um violãozinho. Então voltamos ao tempo passado com os hinos que continuam tocando o coração. Deus tem realmente muitas bênçãos para continuar dando às nossas vidas. Nós vamos, hoje é segunda-feira, hoje nós não teremos nenhuma transmissão, nenhuma live de nenhuma igreja, nenhuma transmissão aqui do culto em casa, mas eu desejo que você tenha sido edificado. Vamos para a palavra de Deus? Vamos, 11h35. A reflexão está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Foi a minha reflexão pela manhã. E meu estudo, minha leitura, e continuará sendo para todos nós. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz que sejamos vigilantes, mantenhamos-nos firmes na fé, sejamos de coragem e sejamos fortes. Quando eu leio Daniel 6:24, diz: e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. É normal nós imaginarmos, como eu disse anteriormente, que a vida do cristão, a vida das pessoas corretas, a vida das pessoas que não têm vergonha de ser honestos, não têm vergonha de serem sinceros, eles também passam por privações. Nós encontramos aqui um grande exemplo. Daniel estava fora da terra, fora dos familiares, fora do centro de culto, longe do sacerdote e do sumo sacerdote. Estar em Jerusalém era estar próximo de Deus, era estar próximo do templo que havia sido consagrado, onde nós lemos lá em 2 Crônicas 7:14, que não só o 14 fala do clamor, mas todo o capítulo 7, quando Salomão termina o templo e ele vai orar, e Deus fala com ele, que Deus havia escolhido aquele lugar para a adoração, e que todas as vezes em que o povo orasse, Deus ele se colocaria à disposição para ouvir e para atender. Diz que mesmo o peregrino, mesmo o estrangeiro que passasse por lá, se clamasse, seria ouvido. E se estivessem longe, quando eles orassem, virados para a direção de Jerusalém, eles também seriam ouvidos. Daniel estava a mais de 1000 quilômetros. Ele estava na Babilônia. Os nomes dele e dos seus amigos haviam sido mudados, sempre ligado aos deuses reinantes naquela nação pagã. Mudaram o nome, mas não conseguiram mudar a identidade daquele povo ou daqueles jovens com relação a Deus. Eles foram submetidos a inúmeros testes. E Daniel assentou no seu coração continuar servindo a Deus independente da circunstância. Quando você olha nesse capítulo de número 6, você vê inveja, perseguição, calúnia, difamação, tudo aquilo que é crime, tudo aquilo que vem para destruir a pessoa, tudo aquilo que vem para mexer
na estrutura de qualquer ser humano. Porque quando o ser humano, quando qualquer um de nós temos algo que realmente as pessoas falam com razão, você diz, bom, estão falando daquilo que é verdade. Agora, você receber para si difamações, calúnias, que não são procedentes, que não têm fundamento, é complicadíssimo, é doloroso. E Daniel estava nesta situação. As pessoas estavam procurando, sabe quando as pessoas passam o dia procurando uma falha em você? Talvez você já teve essa experiência na sua vida, em algum ambiente de trabalho. Quando as pessoas me olham e pensam que eu sempre fui pastor. Não, dos 14 anos, a partir dos 14 anos eu saí da roça, de trabalhar na roça, fui trabalhar em empresa. Já o primeiro registro na minha carteira foi com 14 anos. E eu trabalhei seguidamente durante 33 anos registrados. O último foi na antiga Frei Vargas, hoje ZF e tal. Então, eu trabalhei muito tempo. Eu não me lembro, durante todo esse período, eu ter ficado um período de férias em casa, porque eu não encontrei trabalho. Eu saía de um e entrava no outro durante 33 anos. Então, eu tenho experiência, o que é trabalhar em empresas, em que as pessoas ficam, às vezes, por inveja, por alguma coisa, querendo se projetar, então procurando falhas em você. Isso é um ambiente de trabalho. Fora disso, em vários outros, estou dando um exemplo do ambiente de trabalho. E em todos os outros ambientes que são coletivos. E por que não dizer na própria família? E por que não dizer no próprio meio cristão? Então, Daniel, ele estava numa terra estranha, ele estava como cativo, ele estava como prisioneiro. Estava prisioneiro Daniel físico, que você podia manietá-lo, você poderia prendê-lo. Mas o Daniel interior, como disse Paulo, que com o exterior nós podemos servir a lei, mas com o interior nós servimos a Deus, somos livres. Paulo chegou ao ponto de dizer, eu estou preso, mas a palavra, mas a mensagem, mas aquilo que está dentro está livre. Assim era Daniel. Estava em uma situação lá na Babilônia muito complexa. E Babilônia agora estava passando já havia passado um período de transição. Babilônia se perdeu. E o Império Persa agora começou a dominar. E Daniel estava nesse meio. O rei Dario, que já era um reino não babilônio, o rei que havia tomado a Babilônia, ele viu que era necessário trocar os seus governadores. Quando fala trocar governadores, a gente fica pensando, será que tem alguns governadores aí que precisam ser trocados, que não estão entendendo esse momento e estão fazendo uma politicagem? Se fosse lá no Nordeste, o pessoal diria, ô bando de abestado, mas a gente não está no Nordeste. Vamos aqui voltar para o texto sagrado, né? O rei Dario, então ele teve a necessidade de trocar os governadores. E trocou, não foi pouco, 120 governadores. E ele precisava para supervisionar, porque toda lei que não é supervisionada é complicado. Eu vou dar aqui um flagrante que eu vi ontem. Veja que disseram que os cultos, abrindo e contextualizando, os cultos estavam liberados. Às vezes o cristão, ele pensa que ele está acima de qualquer coisa. Eu passei de frente de um templo, estava cheio, um grupo de mulheres cantando assim na frente do púlpito, devia ter pelo menos mais de 20 mulheres. O som eu consegui ouvir a pelo menos 3 ou 4 quarteirões. Estou lhe dizendo onde? Limeira. Está liberado? Não.
Por que será que às vezes as pessoas se consideram acima da lei, acima de qualquer coisa para estar fazendo? Imagine se alguém denuncia e chega ali, aguarda a polícia e para todo mundo. Que vergonha, que vexame. Mas, enfim, eu estou dizendo que o ser humano parece que é dado à desobediência, às vezes conhecedor da palavra. Quem passou por algum lugar deve ter percebido. Então, vamos aqui, os governadores foram trocados, por quê? Porque estavam, no mínimo, na desobediência, então precisava alguém para fiscalizar, supervisores. Eu até pensei, quando veio aí o decreto municipal de que os cultos seriam liberados dentro de uma porcentagem e as pessoas teriam que usar máscara e gel e tal, eu fiquei imaginando, se não tiver supervisão, será que o povo vai obedecer? Tive exemplo ontem, eu não sou perfeito, só estou citando fatos, tá? Citando fatos. Veja que Daniel, ele foi escolhido dentre um dos 3 supervisores de 120 governadores. O rei, logicamente, Dario, demonstrava gostar de Daniel. Talvez pelo comportamento, eu olho pelo texto bíblico e pelo contexto, Daniel tinha uma vida íntegra, de dedicação ao trabalho, mesmo escravo. Daniel era escravo, Daniel era um judeu que havia sido levado para o cativeiro. Eu imagino que Daniel tinha um comportamento exemplar. Eu imagino que Daniel não era uma pessoa amarga, não era uma pessoa mal-humorada. Imagino que Daniel era uma pessoa cheia da graça de Deus. Eu imagino, pelo texto, consigo fazer aqui uma avaliação. Porque normalmente as pessoas vão para algum lugar, se são escravos ou não são, se estão trabalhando ou não. Ele acha que ele vai numa empresa e ele pode fazer do jeito que ele quer. Ele está numa autarquia, ele está no poder público e ele acha, aqui todo mundo é bem bagunçado mesmo, então vou continuar. Não, não, não. Porque acima de nós termos um compromisso com o ser humano, nós temos um compromisso com Deus. E eu vejo que Daniel não era essa pessoa. Você seria considerado uma pessoa amável se fosse amarga? Não, ninguém merece, gente, ninguém merece conviver com uma pessoa amarga. Não, você tem que manter distância, você respeita, não odeia, mas pessoa amarga é complicada. Isso é uma pessoa mal-humorada, isso perto, longe do trabalho, na escola, na vizinhança, seja o que for. Pessoa mal-humorada é complicado. Não é isso que diz a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que ser cheios da graça de Deus. E ser cheio da graça de Deus, onde tem amargura, tem que ser substituído. Onde tem mau humor, tem que ser substituído pelos frutos do Espírito, lá de Gálatas 5. Que o Senhor nos ajude a viver essa realidade. E eu tenho para mim que Daniel vivia essa realidade. Mas o que ocorreu? Você já passou por isso? Você que é um cristão, você não faz nada para alguém e você consegue um inimigo de graça? Pois é o que aconteceu com Daniel. Alguém olhava e diz, não, eu não tolero esse Daniel. Ou as pessoas têm aquele complexo de inferioridade, ou querem tomar a posição do outro, então fazem de tudo para poder minar o outro. Foi o que fizeram. Tentaram, vasculharam. Nessa linguagem moderna, eu diria que fizeram uma operação lava-jato na vida de Daniel. Sim, foram lá fazer um lava-jato em Daniel, para ver se encontrava alguma coisa. Sabe o que encontraram? Nada. Não tem jeito, esse homem não falha. E ele estava num lugar público, e há aquela ideia falsa que o lugar público é lugar de desorganizados, é lugar em que ninguém trabalha, é lugar que ninguém faz nada e que não deve fazer. Isso é só para as pessoas inconsequentes que não têm temor de Deus. Porque as pessoas pensam que a gente só tem que fazer algo quando alguém está em cima cobrando. Não, se você foi contratado por X valor para alguma determinada função, cumpra-se. Se esteja alguém olhando ou não esteja olhando.
Assim era na vida de Daniel. Passaram lava-jato lá e... Não, Daniel não encontraram meios. Não conseguiram incriminar Daniel. Daniel é um grande exemplo de um caráter cristão. Do cristão que ele não está no período pós-Cristo, mas uma pessoa temente a Deus, ao Deus de Israel. Ele mostrou como nós devemos servir, inclusive nas situações fáceis, na situação difícil. Porque na situação difícil, quando você olha o Salmo de número 73, até Asaf diz, será que compensa ser honesto? Asaf, sim, ele chegou a pensar. Quem era Asaf? Asaf era um mestre da música, um grande maestro. Ele diz que começou a olhar a vida do outro e disse, compensa ser honesto? Parece que aquele que é honesto é mais perseguido. Não, ele começou a dizer, não vale a pena ser honesto. Mas depois você vê o resultado, o que ocorreu na vida dele, através do Salmo 73, que o tempo agora não me permite. Então, um exemplo de caráter cristão é quando tudo é difícil. Quando tudo é fácil, no meio de todos é fácil. Agora, o que é que Deus espera de nós? Nós sermos diferentes no meio de uma lava-jato, vou chamar aquele lava-jato, no meio de uma perseguição. Por inveja dos colegas de trabalho, por inveja daqueles supervisionados. Ou aquela questão que, pelo fato de ser um cristão, ser um judeu, as pessoas são odiadas gratuitamente. Olha aí e diz, não vou com a cara desse crente, não vou com a cara desse cristão. Não é porque deu mau exemplo, é porque não vai. É luz e trevas, então você tem que ter discernimento. Daniel tinha esse discernimento. E quando você olha no versículo de número 7... como aqueles inimigos não encontraram falha no trabalho, no servir de Daniel, no bem servir, eles precisamos envolver o Deus dele nesse negócio. Porque se nós envolvermos o Deus dele, a fé dele, com certeza ele vai ser falho com relação ao Deus dele. Como nós somos vistos, né, por as pessoas de fora. Você pode ser aprovado em tudo e as pessoas ficam tranquilas, tal. Você pode, quando alguém diz, você é um cristão, é verdade, a pessoa fica só de olho. Na primeira falha que você tiver, você vai ouvir alguém dizer, mas você não é um cristão? Ou seja, se não procuraram falha em outras áreas, vão procurar no seu e no meu relacionamento com Deus. E o meu relacionamento com Deus, ele é privado. As pessoas não querem saber se eu oro de manhã, à tarde, à noite, se eu oro de madrugada, se eu leio a Bíblia, se eu sou um bom cristão, se eu vou à igreja, se eu dou o dízimo, se eu dou oferta, se eu amo. Não, eles não querem saber, eles querem saber do testemunho. A Bíblia, a verdade que o povo lê, é a minha, é a sua vida. Olhar em Daniel e falar, não é possível, ele tem alguma falha com relação ao Deus dele. Colocaram, então, detetives, e eles ficaram de tocaia. Não, ele vai falhar. Porque no momento de opressão, ele vai falhar. Ele não tem lugar, ele não está cultuando em lugar nenhum. Aqui não tem templo. Ele não tem mais o culto, ele está fora da realidade do culto, do templo dele. Daniel estava fora do templo, mas não estava fora da comunhão do Deus do templo. E eles então fizeram o quê? Foram lá e mexeram com a cabeça de Dario. Dario, se tiver no seu reino alguém que é contra o senhor concorda? Não pode, eu já estou aqui parafraseando o texto, já estou substituindo os governadores para que eu tenha fidelização, para que eu tenha fidelidade no governo. Agora alguém contra? Não, então o senhor precisa fazer um decreto, porque tem alguns judeus aí no seu reino que eles são contra, eles não estão venerando o senhor. Eles não estão venerando, eles são contrários. É verdade, então o rei não pensou, ele foi lá e assinou um decreto, feito por inimigos. Quantas vezes os inimigos fazem decreto de destruição da sua vida, da minha vida, e dizem, eu vou destruí-los.
E às vezes alguém sem saber, alguém sem vigiar, também corrobora, também avalia, também concorda. E quando você vê, está incriminado. O que fazer? Você olha para você mesmo e diz, eu sou um cristão, o que eu vou fazer? Daniel nos dá o grande exemplo. Nós, neste momento, não podemos abrir mão das nossas convicções. As nossas convicções. Eu não estou aqui lendo o texto devido à exiguidade do tempo. Eles começaram a observar e perceberam que Daniel não perdeu, eu vou chamar aqui de hábito, não, os seus momentos de comunhão com Deus. E eles perceberam que Daniel abria sua janela, voltado para onde? Voltado para Jerusalém, porque lá em 2 Crônicas diz, todos aqueles que estiverem longe e orarem voltado para Jerusalém serão ouvidos. Daniel tomou posse desta palavra, estava longe do templo, mas não estava longe da palavra. Ele orava voltado para Jerusalém. Tinha uma janela, tinha o acesso. Ainda que todos os acessos estavam vetados, o acesso dele orar voltado para o Deus de Israel não estava. Esse é o grande segredo. As pessoas poderão proibir tudo, só não podem proibir a minha e a sua comunhão com Deus que eu e você escolhemos. Se mantemos a nossa convicção ou se nós relaxamos. Nós é que escolhemos. Pena que o horário está nos convidando a começar a encerrar. Não tinha uma outra alternativa. Daniel agora foi pego orando, buscando o Deus de Israel. E o decreto dizia que não podia, que era proibido. Aqueles acusadores, que não faltam os acusadores, você sabe disso, que os acusadores não faltam, foram lá e dizendo, majestade, nós pegamos Daniel, sabe, um homem de confiança, ele está clamando a uma outra entidade, a um outro Deus, a um outro rei. Quando está clamando a um outro rei, não, ele está contra o Senhor. Então vamos executar o decreto. Pegaram Daniel e simplesmente jogaram na cova dos leões. Para confirmar, colocaram uma pedra e colocaram o selo do anel do rei. Ninguém poderia remover. Quando o rei ficou sabendo que era Daniel, o rei se constrangeu. Ele não podia votar, ele não poderia agir contra o seu próprio decreto. Ele simplesmente estava perdendo o seu homem de confiança. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu a noite, não comeu mais, perdeu a noite de sono, não quis ouvir som, não quis ouvir música, não quis ouvir nada. Ele queria que amanhecesse logo o dia, para ele ver o que havia ocorrido com Daniel. Ele não queria ver porque simplesmente queria ver um Daniel estraçalhado. É que ele estava vendo que ele estava cometendo uma injustiça, apoiando acusadores. Quantas pessoas em nossos dias apoiam acusadores, mesmo sabendo que está errado? Mesmo contra a sua própria consciência, ele aprova. O rei fez isso. Mas no outro dia pela manhã, ele vai à cova dos leões. E chega lá, ele fala de longe ou chega próximo. Daniel, servo do Deus Altíssimo, isso é tudo. Por acaso, o Deus que você serve tenha podido te livrar? Tenha podido, quando é que Deus não livra? Ele simplesmente respondeu, viva, ó rei, deixa eu ir rapidinho aqui, 1 minuto para ler o texto. Gostaria de horas com você, mas não dá, tá bom? Nós vamos aqui olhar um pouquinho, deixa eu ir bem rapidinho para eu não falhar na leitura do texto com você. E não falhar a palavra da emoção do momento, porque eu sou tocado, você pensa que é só você que é edificado? Eu sou tocado por essa palavra.
Nós vamos lá. Quando, olha, versículo de número, capítulo 6, versículo 20. Quando o rei Dario ia se aproximando da cova, chamou Daniel em voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde te livrar dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi mal algum. O rei muito se alegrou. A nossa escolha, a nossa fidelidade, das nossas convicções, ela alegra o nosso coração, o coração de Deus. E daqueles também que imaginam que nesta hora nós vamos fracassar. Fique com essa reflexão para o seu coração. E talvez você diga: mas o que ocorre então àqueles que nos acusam? Os acusadores, no seu tempo, eles receberão a devida punição. Porque a pessoa diz: eu não concordo, eu não aceito, eu fico inconformado que os acusadores não são punidos. Se não são punidos da forma que nós queremos, eles serão punidos por ordem maior. Por ordem maior. E quando você olha o versículo 24, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. E antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram até os seus ossos. Nós não temos prazer na destruição de ninguém. Porém, Deus, ele sabe, na sua vontade permissiva, como punir aqueles que nos acusam. Tenha paz no seu coração. O programa nos chegou ao final. Essa era a reflexão do programa Razão para Viver. Oremos, querido Deus e Pai. Te agradecemos por esses minutos tão especiais aqui na Nova Paraíso. Que o Senhor nos concede esse privilégio de estar ligado, Senhor, estar conectado, estar sendo assistido e ouvido por tantas pessoas, amigas, irmãos, familiares que estão longe, estão perto. Mas em algum momento da vida nós estamos sujeitos, Senhor, a sermos acusados, a sermos perseguidos, mesmo, Senhor, mantendo toda a fidelidade ao Senhor. Mas assim como o Senhor livrou a Daniel, eu peço que o Senhor livre a cada um daqueles que estão, Senhor, acompanhando, escutando ou assistindo o programa Razão para Viver, que sobre eles venha a tua bênção, que o Deus que guardou a Daniel é o Senhor, que guarda-nos em todas as nossas circunstâncias. Pai, nos dê a graça para continuarmos fortes na fé e firmados em Ti, porque o Senhor é que cuida de nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos: cuida daqueles que confiam em Ti. Em nome de Jesus oramos. Meus amados, nós estamos indo embora, encerrando mais um programa Razão para Viver. Já passamos 2 minutos do nosso horário normal. Tenha uma tarde abençoada, um almoço suculento debaixo da graça do Senhor. Aqueles que eu não tenho, confio que o Senhor é o Deus da provisão e Ele providenciará. Ele sabe o seu nome, onde você mora, o seu endereço, e a provisão chegará para a sua vida. Tenha paz. Boa tarde! CYM 756, canal 292, Paraíso FM, endereço Rua Antônio Paz Barbosa, no